Orientação nutricional para o combate ao câncer. No Outubro Rosa, finalizando aqui a nossa edição especial sobre alimentação, obesidade e o câncer. Hoje nós temos o prazer de receber a nutricionista Aline Kirchner. Espero que tenha falado o nome dela certo. Para falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer através da alimentação. A doutora Aline, ela é nutricionista especializada em nutrição oncológica pelo Instituto Nacional do Câncer. Hoje o câncer já é um problema de saúde pública, pois a doença é considerada uma das principais causas de morte prematura em muitos países. Então vamos chegando, porque hoje a gente vai ter muita informação bacana, tá bom? E importante além de tudo, né? Porque a gente pode prevenir quanto melhorar o tratamento desta doença, que realmente é uma das causas principais de morte prematura no mundo. Então vamos chegando, meu povo, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Deixa eu dar um oi aqui. Time Fusion, a Cláudia, a Carol, Marcos Clausen, a Dília Letícia, Pousada da Isa, a Nutrime Amaral, olá, seja bem-vinda. Que legal, meu povo. Olha só, lembrando vocês que perguntinhas e comentários, se puderem colocar na caixinha de interrogação, fica mais fácil pra gente no decorrer da live. A gente para uns minutinhos para poder responder vocês, tá? Por muitas vezes a gente não consegue ler todas as mensagens aqui no feed, tá bom? Qualquer comentário ou qualquer assunto fora do nosso tema principal, hoje a gente não vai abordar. Hoje são orientação nutricional de combate ao câncer, para a gente encerrar essa nossa edição especial de Outubro Rosa, tá bom? Por isso hoje nós estamos recebendo a nutricionista Aline Kirchner. Eu vou perguntar para ela se eu estou falando o nome dela certo, tá bom? Então, qualquer uma dessas perguntas ou dúvidas que vocês tiverem fora desse assunto, a gente tenta responder ou por direct ou em uma outra live, tá bom? Em um outro TV Fusion. Combinado, pessoal? Então deixa eu... Olá, doutora! Olá, bem-vinda! tudo bom? Eu estou e você? Tudo ótimo! Que prazer ter você aqui com a gente. Muito prazer também, tô tentando agora só ajustar a câmera aqui, porque sabe como é que é, a gente organiza, Eu também. E não é sempre como a gente quer que aconteça, né? Não, e aí, a hora que abre a câmera dupla aqui, aí a gente sai um pouquinho do foco que a gente tinha preparado, né? Exatamente! A gente tá acostumado a ficar no foco sozinho, é diferente do foco em dois, né? Mas muito boa noite. Fica à vontade, fica à vontade aí. Já arrumou tudo? Já arrumei, tá 100%. Seja bem-vinda ao nosso TV Fusion, é um prazer estar aqui com você, principalmente para poder falar de um assunto tão importante e encerrar essa nossa edição especial de Outubro Rosa. Ótimo, muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de a gente multiplicar sobre nutrição e câncer de mama, porque realmente ainda é uma questão que as pessoas falam pouco, né? Você fala bastante de câncer de mama, mas infelizmente ainda muito pouco atrelando com a nutrição, e a gente sabe que é um pilar muito importante em várias questões frente à prevenção do câncer, ao tratamento do câncer, né, como um todo. Então, realmente estou muito feliz, muito orgulhosa da gente compartilhar e conseguir multiplicar cada vez com mais e mais pessoas sobre o assunto. Maravilha, mas não somente ao câncer de mama, né? Eu acho que as orientações nutricionais servem para qualquer tipo de câncer. Afinal de contas, como eu falei no começo da live, hoje é uma das 4 doenças principais de morte prematura no mundo inteiro, né, doutora? É verdade. Infelizmente, se a gente parar para pensar, né, por exemplo, quando eu me formei, quase 20 anos atrás, quando a gente falava de câncer, ainda era tido como um diagnóstico de morte, né? Oh, meu Deus, são muito poucas pessoas que têm câncer, imagino. Todas elas vão a óbito. E a gente percebe que hoje câncer também pode ser entendido como mais uma doença crônico-degenerativa, né? Então, assim, infelizmente, cada vez tem mais gente com câncer por inúmeros motivos, não só no Brasil como no mundo inteiro. E por mais fatores de risco, a gente sabe que a grande maior parte do desenvolvimento oncológico é por conta de fatores ambientais acumulados ao longo da vida, né? E a nutrição tem, obviamente, bastante adesão com esse processo, né? Por toda a questão de prevenção e também de tratamento.
e realmente é uma das doenças mais incidentes, né? E mais prevalentes. Então, não só em números totais, mas de novos casos por ano, né? No Brasil e no mundo, né? Então, tem mais de 600 mil novos casos só no Brasil, né? Então, assim, aqui no Brasil, os números são validados pelo Instituto Nacional do Câncer. Então, pensar que de 3 em 3 anos são publicados novos números, né? Mais de 2 milhões de pessoas em 3 anos. Isso sem contar a pandemia, que infelizmente também retardou muitos diagnósticos, né? Então, talvez esses números ainda sejam maiores e mais expressivos. Sejam maiores, imagina. Já está a expectativa. E com esses números atrelados à obesidade, a doença, ela pode ser pior? Fala um pouquinho pra gente. Sim, na verdade, porque a gente já sabe que a obesidade é um fator de risco muito importante para vários tipos de câncer, né? Em especial, já que a gente está no Outubro Rosa, com o câncer de mama também não é diferente, né? Então, a obesidade, ou seja, o excesso de gordura corporal, em especial por um tempo mais prolongado, junto com alterações de ingestão alimentar, né? Tanto quanto muito mais fast food, muito menos natural, né? Agregado com sedentarismo. Então, são vários fatores que também se correlacionam, mas a gente também sabe que sim, a obesidade é um fator de risco para diversos tipos de câncer, em especial para câncer de mama. E sempre lembrando, né, que apesar de nós estarmos no Outubro Rosa e o câncer de mama ser validado hoje, e é muito importante a gente estar conversando aqui, todos os meses tem diagnósticos e todos os meses tem câncer de mama muito prevalente, né? É o câncer mais incidente em mulheres, né? No mundo inteiro, mas também nas brasileiras. Né? Então é importante que a gente realmente sempre fique bastante atento com esse processo, porque ser obeso, muitas vezes as pessoas ainda atrelam com ter mais número na balança, né? Ah, não, eu estou mais só pesado. O literal da balança, só isso, né? E não é só isso. A gente sabe que o excesso de gordura corporal, a gente tem pacientes que são pesados, mas não são obesos, e pacientes que são pesados e são obesos. E, em especial, a gente precisa dar atenção para esses pacientes que são obesos, porque tem maior quantidade de gordura corporal, ao passo que também são sarcopênicos, ou seja, tem muito pouco músculo. Pouca massa magra. Pouca massa magra. E aí essa dobradinha aumenta não só a possibilidade da prevalência, né, da incidência maior de câncer de mama, mas também tem um impacto importante durante o tratamento do câncer de mama, né? E o câncer de mama não é só para as mulheres, não. Eu conheço alguns homens que já passaram pelo tratamento do câncer de mama, né? Exatamente, exatamente. Na verdade, a gente não tem um número específico, né? Realmente é um número muito menor, né? A grande maioria são mulheres, mas em especial quando tem histórico familiar positivo na família, né? Tem algumas questões genéticas associadas com câncer de mama, e nesses casos realmente existe uma maior incidência de pacientes homens com câncer de mama. E bastante importante você ressaltar isso, porque as campanhas, pelo fato da grande maioria serem mulheres, é sempre voltada para as mulheres. Mas é importante que os homens também fiquem atentos, né? Para que esse diagnóstico mais precoce for, né? De fato, vai existir uma possibilidade real de tratamento, né? E vai fazer com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida como um todo. E lembrando ao pessoal, aos homens que estão aqui presentes, que vão assistir após a live salva no IGTV, que o autoexame do homem é o mesmo autoexame da mulher, né, gente? Então, olha só, vamos conscientizar um pouquinho, porque não é uma doença exclusiva para mulheres, não é. Homens também podem ter. E uma coisa muito, muito importante que você tocou, Aline, que é o seguinte: as pessoas fazem uma associação da obesidade somente com peso literal, né? Eu sou um exemplo que, se for pelo meu IMC hoje, eu tô quase chegando numa obesidade, só que o meu índice de massa magra é muito grande, né? Tá muito maior do que quando eu emagreci o meu peso total após a cirurgia bariátrica. Porém, as pessoas têm que entender que a obesidade é um estado inflamatório, né, constante. O organismo está naquela inflamação. E aí, entrando nas orientações nutricionais, muitas vezes as pessoas também fazem essa relação igual da obesidade só com o peso da balança, que os alimentos podem causar câncer, mas os alimentos, por trás dos alimentos, existem aqueles aditivos químicos, né? E eles podem piorar a situação, ou eles são os causadores
são os maiores causadores do índice do câncer? Na verdade, quando a gente fala de nutrição, é um mundo, né? Porque tem a nutrição no alimento que a gente come, tem a nutrição como o nosso corpo reage a esse alimento, como ele estoca, como ele excreta. Então, é um mundo enorme. A gente pode realmente chegar a conclusões de diferentes esferas convergindo para, assim, essa secreta, tá? Existem questões de aditivos químicos, existem questões de alimentos com gorduras supersaturadas por grande quantidade de tempo. Existe uma alimentação que, por ser mais gordurosa, também tem menos conteúdo de fibras solúveis e insolúveis, e isso também tendo impacto, né? O excesso de gordura como um todo da ingestão, não só de gordura, mas a ingestão de açúcares simples em grande quantidade por bastante tempo. A gente sabe que isso também impacta, né, na formação do triglicerídeo, do tecido adiposo. Enfim, que é justamente isso que você falou, né? Na verdade, não é o que você só come hoje. Então, assim, eu falo isso muito para os meus pacientes. Não é sobre hoje não poder comer. É sobre ter esse hábito alimentar distorcido, digamos assim, de todos os dias comer grandes quantidades de energia, muito mais do que o seu corpo precisa, muito mais do que a necessidade nutricional que você tem. E isso, em largo tempo, num tempo não só de espaço de tempo, mas a frequência, a intensidade dessa frequência realmente aumenta significativamente a possibilidade desse risco. Então, assim, a obesidade ela não surge do dia para a noite, né? Não foi hoje que eu comecei a comer mais e amanhã eu engordei, né? Então, o que acontece é bem como você falou, é um processo inflamatório, né? Então, ao longo do tempo, comendo muito mais energia do que precisa, fazendo uma hiperinsulinemia, ou seja, aumentando a quantidade de insulina, aumentando a conversão de tecido adiposo, esse tecido adiposo realmente respondendo, né, de forma muito semelhante a algumas questões hormonais também, tudo isso implica, sim, no aumento do risco, né, da chance de adoecimento pelo câncer de mama. Eu fiz essa pergunta porque essa associação, por muitas vezes, traz a falta de informação nutricional, que é o nosso tema principal no combate ao câncer. Eu tenho um programa semanal, que acontece às quartas-feiras, que eu ensino, né, receitas saudáveis junto com a doutora Silvia, com nutricionista, né, bariátrica. E eu fui questionado, poxa, você está ensinando a fazer hambúrguer? Mas hambúrguer faz mal, hambúrguer mata, hambúrguer faz isso. Eu falo, gente, nós temos que entender que existe uma diferença muito grande entre uma alimentação naturalizada, que é aquela que você compra a carne, você pega os temperos naturais, você faz a receita e você, né, tá ali, compõe o seu prato. Diferente de uma comida que você compra industrializada, que ali vão ter 4, 5 tipos de sais, né? Vão ter ali espessantes, né, corantes, aciduantes e granulantes, né, aquele monte de coisa. Então, assim, por isso que eu perguntei para você, porque não é o fato da comida em si, né? Você disse a quantidade, né, de estoque, enfim, quantidade que a gente come, mas tem também esse fator dos industrializados, né, Aline? Tem também, claro. Não é à toa que a gente, quando fala de câncer, a gente sempre fala para desembalar menos e descascar mais, né? Por conta de várias questões que, obviamente, estão interligadas, né? Entrelaçadas. Porque o que acontece é, para uma alimentação, um hambúrguer mesmo, você está me falando, né? Uma coisa é você comprar a carne, colocar temperinhos, amassar, colocar o teu sabor, tempero natural, o alho que você acabou de descascar e amassar, a cebola que você acabou de triturar, a salsinha, o orégano, enfim, né? Que é completamente diferente desses antes todos que você falou, que vivem dentro de uma caixinha, que tem um tempo de estoque enorme e que basta descongelar. Então, assim, quais são os ingredientes que deveria ter um hambúrguer? 2 ou 3, no máximo 4, vai. 2, 3 temperos e a carne. E aí, quando você vai olhar uma caixinha de hambúrguer, tem 15, 20, justamente por esse processo. Então, o que acontece é que essa repetição... Ai, Aline, mas de vez em quando eu não posso comer, eu tô muita correria, não consegui... Tudo bem, não vai ser um dia. Eu sempre falo isso muito porque eu sou muito contra esse terrorismo nutricional e essa angústia. Sim, né? Porque a angústia também é muito ruim. E a angústia também impacta negativamente, seja para obesidade, seja fator de risco para várias doenças, e não seria diferente para câncer. Mas não é sobre a gente ter medo de comer, é sobre a gente entender o que precisa comer.
né? Então, o que comer, quanto comer, quando comer, né? Com o que comer, né? Então, qual o problema de comer um Exatamente. hambúrguer de vez em quando com um saladão? Fantástico! Por que não? O que não pode comer é todo dia hambúrguer, porque daí a gente sabe que sim, por exemplo, o excesso de ingestão de uma carne vermelha, em especial muito gordurosa, a gente sabe que isso sim tem um impacto em longo prazo para aumentar o câncer de mama e outros tipos de cânceres também. E aí, Você levantou uma questão ponto é o equilíbrio. Você levantou a questão da carne. Eu já li artigos referentes que as pessoas em tratamento devem evitar o consumo de carne. É correto ou não? E só mais um adendo nessa minha pergunta. E a pessoa na prevenção, a carne pode prejudicar de alguma forma ou é a carne com a gordura? Na verdade, tem as duas possibilidades. Relações. Tem a relação da carne gordurosa, que é muito pior, e tem a carne por si só, que já em uma quantidade muito maior, sim, aumenta o risco de alguns tipos de câncer. E tem um outro ponto ainda nesse processo, que é a forma como se faz a carne, que é completamente diferente de um bolinho, uma almôndega que você faz em casa, de um churrasco que está sendo justamente com uma brasa ali incandescente, né? E aquela brasa entrando dentro da carne, modificando ali quimicamente o conteúdo, né, dos ingredientes propriamente da própria carne, né? Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração. O que eu sempre falo é, tudo depende. Não existe receita de bolo. Se eu te disser sim dá ou não dá, as duas respostas vão ser erradas. Erradas. Né? Porque é uma falácia dizer que, olha, não adianta, você tem que parar de comer carne vermelha a partir de hoje, que você vai ter uma diminuição de risco. Porque a gente não começou a comer ontem, e nem anteontem, e nem há 2 anos atrás, né? Então, assim, todos nós já colecionamos décadas, né? E a gente é um somatório do que a gente comeu a vida inteira, né? Uhum. Então, existem riscos que a gente já entrou e que vão ter ali a sua parcela, né? Dentro do processo de risco como um todo, não só de câncer, como de outras doenças também, né? De diversas patologias. Mas o ponto é que alguns hábitos, sim, quando são frequentes, aumentam o risco, né? E, por exemplo, eu tô falando, o meu sotaque é muito carioca, eu sei, porque eu sou carioca, mas eu já estou há 16 anos em Porto Alegre. E aqui é muito difícil você falar para um gaúcho parar de comer churrasco. Né? É isso que eu imaginei, Vai muito da questão cultural, mas existe nessa questão cultural da preparação da carne, existe talvez também inserido, às vezes até sem consciência, alguns alimentos que pode vir a melhorar o estado disso ali na prevenção do câncer. Isso, existe? Sim. Existem algumas possibilidades, sim, que diminuem esse efeito, né? Como um todo, tá? Mas ainda a melhor, eu sempre acho que a gente precisa sempre ponderar e equilibrar, né? Eu acho que existem possibilidades de pensar em outros fitoquímicos que diminuem essa hiperexposição na parte maléfica da carne, mas não adianta você ter uma diminuição de risco numa receita e comer essa receita todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Então, eu acho que é muito mais o equilíbrio de entender que, por exemplo, hoje em dia, nos melhores guidelines, né, internacionalmente falando, todos eles convergem para uma prescrição de uma ingestão máxima semanal entre 400 e 500 gramas de carne vermelha, né, por semana. Então, eu acho que converge muito mais. Só isso. Imagina falar isso para os gaúchos, você não deve ter ideia de quantas... Falar para mim isso. Eu fico brincando com pacientes. Deve ter bonequinhos me espetando, né? Deve ter várias dores no corpo ao longo do dia por isso. Porque é difícil, é um hábito. E aí é muito mais, eu acredito muito mais numa nutrição pautada dentro desse equilíbrio de falar que, ok, então vamos limitar o número de vezes, ou vamos limitar a quantidade, ou vamos incluir outros alimentos também que são bacanas. E né, no dia da carne você vai, enfim... se deliciar com o sabor, né? Mas a questão é que existem outros alimentos com outros nutrientes que talvez sejam melhores. E aí o ponto é, não precisa nada ser 8 ou 80. Não precisa ser uma ou outra receita e também não precisa ser
ser um único dia. Você não precisa comer 1 quilo de carne num dia, nem o meio quilo de carne num dia. Você pode colocar 3, 4 vezes em quantidades menores. E aí vai muito de cada um. Porque cada um tem a sua maneira de se alimentar. Cada um metaboliza de uma maneira também, né? E a gente não pode esquecer também os hábitos associados, né? Diferente de uma pessoa que tem uma atividade física constante, que come essa quantidade de carne, e outro que é um sedentário que faz o consumo da mesma quantidade de carne. Ô, gente, a gente só tá dando um exemplo de carne aqui, mas não é para vocês ficarem catatônicos, pelo amor de Deus, hein? É só um exemplo. Não, e uma outra coisa importante também, que a gente sempre tem que lembrar, que assim, nada é 8 e nada é 80, né? Então, assim, entender que a Maria é diferente da Fátima, que é diferente do José, que é diferente do João, né? Por conta desse metabolismo diferente, mas também tem a questão genética, que tem a prerrogativa, que já está ali dentro do paciente, mesmo sendo um percentual muito menor, né? Existe também uma outra questão que a gente precisa levar em consideração, que a comida, ela não é só um punhado de nutrientes ali, né? A gente come para a gente ficar feliz também, é amor, é conforto, é carinho. Então também, às vezes, a gente tirar de uma hora para outra algum alimento porque ele virou vilão, é angustiante dentro da nutrição, né? Porque vira e mexe tem esse processo. Daqui a pouco o glúten é vilão, daqui a pouco ele vira mocinho. O ovo é vilão, daqui a pouco ele vira mocinho. Tem sempre essa história, né? Eu acho que esse é o equilíbrio. Mas a gente deu o exemplo da carne como uma prevenção. Mas e os alimentos que realmente favorecem a saúde? Porque assim, ó, já ficou muito claro para mim que tem alguns, por exemplo, vamos colocar, tirando o tabaco, né? Mas alimentos ultraprocessados, alimentos com excesso de sódio, alimentos muito gordurosos, alimentos industrializados, além dos químicos, ele pode favorecer por conta do aumento de peso, né? E o aumento de gordura corporal entra no estado inflamatório. Agora, os alimentos que realmente favorecem a nossa saúde a ponto de prevenção ao câncer, é mito ou é verdade? Existem eles existem? Existem alimentos que favorecem a prevenção. E eu gosto muito de usar uma tática, digamos assim, que se você ingerir pelo menos 5 porções entre frutas, legumes e verduras o mais diferente possível por dia, você já aumenta significativamente a sua quantidade digamos assim, de prevenção do câncer, né? Diminui o seu risco. Peraí, 5 de cada? Não, 5 porções. Então, por exemplo, uma porção é o que cabe numa mão, falo com meus pacientes. Sim, tá? Sim. Então, por exemplo, um dia você come banana, uma maçã, um mamão, bertalha e berinjela. Amanhã você come abobrinha, tá. Maçã, rúcula tô olhando pro lado aqui, ó, e tangerina. Aí depois de amanhã você coloca ali, ó, maracujá, ameixa, manga, laranja e limão. Aí no outro dia você come, então... Faltou os legumes. Isso. Aquele que fica vigiando. Sim, é porque eu tenho que olhar pra minha fruteira. Só olhei as frutas. Mas enfim, o mais importante é que seja mais colorido possível, né? Porque daí, de fato, a gente está oferecendo para o nosso corpo todos os nutrientes, sejam os macros, sejam os micros, em especial os micronutrientes, né? Vitaminas e minerais, que o nosso corpo precisa para se estabilizar, né? Então, assim, quanto menos processado for a comida, quanto mais natural for, quanto mais... crocante, eu fico brincando, né? É porque tem mais fibra também, né? Não fala isso que vão pegar batata frita. Não fala isso. Tá. Então não vamos brincar de crocante. Tô brincando. Quanto mais crocante forem as frutas, legumes e verduras, ou seja, mais frescos estão, com mais nutrientes eles estão. Fibra. Exato. Então, um hábito, uma alimentação saudável como um todo, onde a gente baseia em maior ingestão de frutas, legumes e verduras, a gente se baseia em menos ultraprocessados, a gente se baseia em uma harmonia entre todos os nutrientes, né? Então, não precisa cortar carboidrato, só precisa quantificar e moderar o carboidrato. Não precisa cortar... Dá função para ele, né? Dá função, sem ser afetiva, né? Exato. Inclusive a gordura é fundamental. Não adianta você parar de comer gordura, porque senão daqui a pouco você não sintetiza nem hormônios mais, né? Que são baseados em gordura. Então, tudo depende. Tem um estudioso em nutrição antigo
e que eu gosto um monte, eu acho ele mais moderno do que nunca, que é o Pedro Escudeiro, que ele tem uma lei baseada em 4 passos, que tudo depende da quantidade, da qualidade, da harmonia e da adequação. Eu trago para mim essas leis realmente como leis, como dogmas, porque assim, definitivamente a gente precisa entender que quando se organiza isso num ponto de que você ainda bebe água suficiente para o seu corpo, você expõe o seu corpo minimamente ao sol, num sol que não vai trazer malefícios, né? Aquele sol bem cedinho antes das 10, depois das 4 da tarde, você faz atividade física consideravelmente, com frequência, numa intensidade, então você está se mantendo de uma maneira saudável o seu corpo, o seu risco de ter não só câncer de mama, câncer como um todo, assim como outras diversas doenças, né, crônicas degenerativas, vai ser bastante diminuído. De fato, vai ser bastante diminuído. Agora, dentro da questão dos alimentos que prometem, né, combater o câncer, vamos dar um exemplo, frutas vermelhas. Isso foi muito falado sobre frutas vermelhas para combater o câncer, para poder prevenir do câncer. Sim, na verdade existem vários estudos que sim associam frutas vermelhas com prevenção de câncer, mas eu ainda prefiro que as frutas vermelhas entrem tanto quanto entrem outras frutas. Porque não é apenas o nutriente que tem na fruta vermelha que vai ser o grande diferencial, né? Eu sempre fico falando com meus pacientes... Mas por que ela é citada? Por que ela é citada em diversos artigos? Porque, na verdade, tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração nisso, né? Um deles, porque a grande maioria dos estudos onde são feitos, elas são muito mais frequentes do que a gente aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente não tem morango e amoras e metilos e, enfim, com tanta frequência como tem nos países advindos, originários desses lugares, né? Com os estudos mais avançados, digamos assim. Muitos estudos ainda são in vitro, alguns outros são em populações, né? De seres humanos. E é uma questão importante destacar que quando um nutriente ele tem um resultado positivo in vitro, ou seja, em placa de Petri, né, uma célula de câncer, ele também, a gente já sabe que pode ter um impacto positivo na ingestão alimentar. O ponto é que a gente não come só fruta vermelha. A gente não tem como conseguir assim, ó, especificar. Será que foi a fruta vermelha, só ela, que fez a diferença? Mas se a gente inserir ela dentro desse todo que você disse, ela tem mais flavonoides do que uma banana? Sim, mas a banana tem mais potássio. Tem outras e ambos são positivos, entende? Mas então, ambos são preventivos ao câncer. Quanto mais colorido for uma alimentação, mais preventiva ela é. As frutas vermelhas são preventivas? Sim, são preventivas. Tá. Alguns fitoquímicos delas que são fundamentais no processo de prevenção. Mas quem não conseguir comer frutas vermelhas não vai ter mais risco de ter câncer também. Não é esse ponto. Às vezes assim, que as pessoas falam, mas então assim, para o combate ao câncer, o que eu tenho que inserir? Né? Vamos dizer assim, tudo bem, eu quero fazer um mix. Fala-se tanto em frutas vermelhas, elas realmente funcionam? Então a questão é mais essa. E por que elas funcionam? Né? Elas funcionam. Elas são excelentes antioxidantes, elas têm várias questões que as fazem ser positivas, né? Mas, e por que eu estou te falando isso? E por que eu sou tão incisiva nesse ponto? Porque eu não gosto dessa questão de pensar que elas são os milagres. E aí fica todo mundo só procurando a fruta vermelha, porque a fruta vermelha vai fazer o corpo, digamos assim, ficar... Sim, eu entendi. Elas são ótimas, são fantásticas. Se puderem incluir, as incluam. Em especial se elas estiverem na safra, porque elas vão estar com o melhor perfil nutricional, né? Mas não precisem se focar apenas nas frutas vermelhas. Comendo frutas mais variadas possíveis, a gente já consegue diminuir significativamente o risco de qualquer tipo de câncer, basicamente. E os estudos sobre o tomate? O que você tem a me dizer? O licopeno, na verdade, ele está bastante associado com o desenvolvimento do câncer de próstata, né? Em especial quando a gente está falando do tomate exposto a temperaturas mais altas no molho, né? Ele fica mais biodisponível. E a gente sabe que sim, a ingestão maior de licopeno
também está associada com o processo de prevenção do câncer de próstata, né? Mas, mais uma vez, né, as pessoas só lembram do tomate, as pessoas esquecem que licopeno tem um monte na goiaba, tem na melancia, né? E aí as pessoas, não, às vezes vira e mexe tem paciente que fala para mim assim, mas Aline, eu como todos os dias tomate na salada, porque aí uma coisa é comer tomate na salada porque gosta, né? Aí outra coisa assim, eu como tomate na salada porque daí assim eu tô me prevenindo contra o câncer. Então, se é para se prevenir, então faz um molho de tomate que você se previne mais, sabe? Mas aí tá, o bacana é, um dia você comer tomate na salada, outro dia você comer no molho de tomate, outro dia você comer com outro alimento qualquer. E bacana é isso, quanto mais variado for, seja em cor, seja em consistência, seja com outras amigas comidas, fico brincando, né? Quanto mais variado for, melhor, em todos os sentidos. Eu só estou perguntando sobre esses alimentos específicos, que por muito se falam em alimentos que podem causar câncer. Então eu pensei, vamos exemplificar alguns e trazer para a realidade das pessoas que, como você disse, não é milagre você só comer aquilo, né? Mas é muito bom o início da consciência nutricional para as pessoas que o dar função para os alimentos é quando você coloca no prato, você sabe qual é a função deles, né? Por exemplo, o tomate. Olha, as pessoas já aprenderam aqui que o tomate, ele aquecido, né, quente, grelhado, né, ali no molho, ele fica mais saudável do que o cru na parte de licopeno, não é isso? O licopeno fica mais disponível, mas não quer dizer que ele fica mais saudável. Não, ele fica mais disponível, fica mais forte sim, o licopeno. Né? O licopeno, sim. Porque a gente precisa traduzir um pouquinho a linguagem para as pessoas entenderem, entendeu? Porque senão a gente fica falando uma linguagem muito técnica, eles escutam e depois não filtraram nada. Com certeza, com certeza. Porque aqui é assim, né, de paciente profissional, mas aí eu tive que aprender um pouquinho a linguagem, aí eu sou meio que um tradutor pro pessoal. Sem problemas, eu tô aqui pra isso mesmo. Eu só te digo porque assim, eu não gosto muito de falar o saudável, porque parece que ele não é saudável se ele não for aquecido. Ele é tão saudável quanto. Não. Isso aí você foi bem explicativo, que ele tem um aumento do licopeno que é favorecido para poder a prevenção do câncer a partir do momento em que ele é aquecido, né? Assim a gente pode dar o exemplo também do espinafre, da couve, que tem as propriedades, né? Então, era só nesse ponto que eu queria chegar, para as pessoas não ficarem só focadas no que faz mal, mas vamos trabalhar também a nossa imaginação, a nossa disponibilidade, né, nutricional que a gente tem ali para a gente inserir os alimentos com uma consciência a mais, né? Claro, com certeza. Se todo mundo hoje em dia conseguir, como eu estava falando, né, conseguir variar a sua alimentação, a gente já está no primeiro grande passo, porque infelizmente, se a gente for parar para pensar, a grande maioria das pessoas come a mesma comida todos os santos dias. Verdade, né? É isso. E assim, não consegue nem pensar em outras possibilidades. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade de renda para muitas pessoas, mas eu sempre falo que isso não é a desculpa, porque se chegar na hora da xepa, provavelmente vai conseguir alimentos muito saudáveis na época e na safra, com valores acessíveis. E é importante que todos os dias se modifique, né? Tem pessoas que só comem arroz, feijão todos os dias e ovo. A gente não está falando sobre a não contribuição nutricional desses alimentos, mas a gente pode modificar o tipo do feijão, pode modificar o tipo do ovo, pode modificar os amiguinhos que entram na mesma omelete, né? Enfim, tentar, quanto mais variado for, literalmente melhor. E falando na parte nutricional, que a gente não pode esquecer também os benefícios do multivitamínico, né? Que eles podem ser associados aí tanto na prevenção quanto do tratamento, né? Sim, a gente sabe que tem vários nutrientes, né, que realmente estão associados. E aí o ponto é sempre avaliar quais são as reservas de cada paciente, né, de cada pessoa, para saber o que realmente está faltando, se está faltando. Se estiver faltando, obviamente, eles vão precisar ser suplementados, mas também sempre com aquele olhar bastante criterioso de suplementar somente as coisas que estão em falta, né? Porque o excesso também acaba sendo muito ruim muitas vezes, né? Entendi. Agora, assim, antes da gente fechar essa parte sobre os alimentos que previnem e curam, eu não podia deixar de falar, de perguntar também, né? O alho é mito ou é verdade? O quê? O alho na prevenção do câncer.
O alho é um excelente alimento. A alicina, que é o princípio ativo principal do alho, é incrível. Não é à toa que todas as mães, quando a gente fica gripado, nos dá um chazinho de alho, né? Coloca um chazinho de qualquer coisa e ainda dá uma espremidinha de alho. Então, assim, é um excelente alimento. Excelente. Ajuda um monte a aumentar a imunidade como um todo. E não diferente seria indicar a ingestão, né, do alho no dia a dia no dia a dia alimentar. Mas, claro, lembrando sempre que o melhor, sempre quando a gente for usar o alho, eu digo que tem pessoas que às vezes, ele é bom, aí pega e descasca todos os alhos e deixa eles ali livres, né? Então, melhor a gente descascar e amassar na hora que a gente for consumir. Assim, realmente, os melhores nutrientes ficam mais biodisponíveis. Não deixar ele descascado e por muito tempo exposto a tempo, geladeira, não. Tem que se descascar e usar. Isso aí. Como as verduras e as frutas, todas elas, na verdade, né? Quanto mais fresquinhas estiverem, ok, peguei, tirei e vou comer, né? Aquela história de peguei, tirei, descasquei, deixei ao vento, né? Como você falou ali, aberto, exposto. Aí a gente pode ter algumas interferências, né? Físicas, bioquímicas, enfim, que podem diminuir ali a eficiência, a eficácia daquele específico nutriente que a gente às vezes está pensando positivamente. A gente falou no começo da live sobre alguns alimentos que podem realmente prejudicar, né? E podem trazer o aparecimento do câncer e favorecer, né, o câncer, né? Falamos um pouquinho sobre a prevenção de alguns alimentos, fazer um mix dos alimentos. Agora, para o câncer de mama, existe algum fator de risco nutricional que seja assim maior de todos? Existe alguma relação nutricional de algum alimento em si ou não? Algum alimento, não. A maior relação que a gente tem, nutricionalmente falando, com câncer de mama é a obesidade. A gente sabe que a obesidade, sim, está muito atrelada. E aí a obesidade, ela traz consigo todas as correlações de uma ingestão hipercalórica, né? Geralmente com muita gordura, e em especial essas gorduras saturadas em grandes quantidades, e aí os ultraprocessados. Então, além da gordura, né, total da dieta, também tem essa questão específica, e a gente sabe que esse processo como um todo, né, culminando na obesidade, a obesidade sim, inclusive é um dos fatores de risco mais significativos para vários tipos de câncer de mama, porque às vezes a gente pensa que câncer de mama é tudo igual, né? E não é, porque dependendo do tipo de célula, né, da mama que foi atingida pelo câncer, o câncer de mama ele é diferente. Então, a grande maioria realmente tem uma questão bastante importante de associação com o excesso de gordura corporal disponível. Tá. E existe uma margem de idades, não? Não, a gente sabe que existe uma questão de fator de risco relacionado também com maturidade hormonal, né? Então, mulheres com menarcas precoces, menopausas tardias, né? Existe essa questão associada. Inclusive, a obesidade na pós-menopausa também tem uma associação específica também com o maior risco de câncer de mama, né? Mas aí é uma questão muito específica, né? E se a gente colocar assim um jeito mais amplo, independentemente da idade, se a gente conseguir diminuir a quantidade de gordura corporal, aumentar a massa muscular, proporcionar uma atividade física regular, uma hidratação adequada, um sono restaurador, né? Um intestino que funcione bem, né? Porque não adianta a gente ingerir um alimento fantástico e o intestino resolver não ter absorção do intestino, né? Não precisa, né? Exato. Então, assim, manter um corpo funcionando adequadamente, né? Já mantém o organismo, digamos assim, mais aberto a saber se defender, né? E a realmente matar essas células cancerosas ainda em estágio inicial, né? Para aumentar a possibilidade que a gente chama de apoptose, que é a morte programada da célula. Todos os dias a gente faz algum erro na hora de multiplicar uma célula. Todos os dias o nosso corpo erra uma multiplicação. Só que ele vai lá e mata, né, essa célula antes de ela se replicar. Então, quanto mais saúde, né, em especial nutricionalmente falando, né, alimentar a gente oferecer para o nosso corpo, mais armas a gente dá para ele,
né, para debelar essa questão da multiplicação errada, né, e da continuidade dessa multiplicação errônea, né? Alguns anos atrás havia muita, não digo divulgação, mas vamos dizer, existia uma conscientização muito grande da associação tabaco e câncer, né? Também o câncer de mama. Acho que ainda tem é um fator de risco preocupante, né? Sim. Hoje, a obesidade em relação ao câncer é como o tabaco ao câncer há 10 anos atrás? A preocupação é tão quanto? É tão quanto. Uhum. Eu acho que era tão quanto ou mais, tá? Ou mais, porque né? o tabaco tem uma questão bastante associada com alguns tipos de câncer. A grande maioria associa com câncer de pulmão, mas a gente sabe que tem outros tipos de câncer mais associados com tabaco do que câncer de pulmão, né? Como, por exemplo, câncer de bexiga. É mais significativo ainda, né? E sim, a obesidade está atrelada não só com câncer de mama, como outros tipos de câncer. Estava falando de próstata, que daqui a pouco vem novembro azul, a gente está falando de câncer de intestino, e exatamente está associada com os cânceres mais incidentes, né? Os cânceres que mais acontecem no dia a dia. Então, sim, se a gente for fazer um paralelo, eu acredito que, assim como o tabaco sempre teve uma importância fundamental no desenvolvimento do câncer, a obesidade, sim, é um fator muito, muito, muito importante no desenvolvimento do câncer também. Olha só, eu fiz essa associação porque eu me lembro muito, assim como você disse, que o câncer, há uns anos atrás, era um diagnóstico de morte, né? Uhum. E eu lembro muito sobre campanhas. E hoje, quando a gente pega artigos, estudos, né? Os deadlines que você citou aqui, a maioria, todos, quando a gente vai associar nutricionalmente, seja de prevenção, tratamento, a obesidade é licitada. Sim. É Sim. impressionante, impressionante. Aí as pessoas me perguntam, ok, mas qual é então a relação das mulheres que não têm obesidade relacionadas ao câncer de mama? Aí entra no fator hormonal que você citou? Seria isso? Pode entrar no fator hormonal, pode entrar no fator genético, pode inclusive entrar no fator acaso, né? Existem várias questões que a gente tem que levar em consideração, né? Assim como você está falando que o cigarro sempre foi muito atrelado com câncer de pulmão, a gente tem que entender que tem pessoas que nunca fumaram e que tem câncer de pulmão. Tem câncer de pulmão, Né? exato, A perfeito. gente tem pessoas, às vezes, que nunca fumaram, mas viveram a vida inteira com um marido, com um filho, com um Fumante vizinho, passivo, né? Somos fumantes passivos, né? Então, assim, existem muitas questões, né, entre esse processo todo. A gente sabe que, sim, a obesidade aumenta o risco. Tem pacientes que nunca foram obesos? Bom, infelizmente, acontece, né? E a gente precisa entender aonde tem esse desequilíbrio, né? Mas olha... Porque, às vezes, a paciente pode não ser obesa, mas tem uma má alimentação. Visualmente. Mas tem uma má alimentação e tem mais gordura corporal. Só que ela não está mais pesada, então ela acha que ela está magra. Ela tem uma sarcopenia bombástica ali, ou seja, tem quase nada de massa magra, tem um nível percentual de gordura alto, tem uma má alimentação, né? E aí está expostas a todos aqueles aciduantes, espessantes, corantes, tananantes. Ela é magra, entre aspas, mas ela come todos os dias Big Mac. Ela é magra, entre aspas, mas todos os dias ela come churrasco. Ela é magra, entre aspas, mas não come uma fruta. Salsicha, linguiça, né? E não come verdura, não come fibras, não come nada. Os embutidos têm uma associação enorme com diversos tipos de câncer. Diversos, inclusive câncer de mama, né? E tem pessoas que só comem. Aí, assim, de manhã é linguiça, aí depois no almoço é salsicha, aí no meio da tarde tem um presuntinho, aí depois as pessoas, não, porque não pode presunto. Uma mortadela. Aí é peito de peru. Exato. Então, assim, existem muitas questões desse processo, né? E que estão interrelacionadas. E, claro, quanto maior número de fatores isolados estiverem concomitantes, esse risco aumenta. Só que esse risco, geralmente, quando a gente fala proporcionalmente, não aumenta, não é uma soma. Eu tenho obesidade, mais eu como mal, mais eu não como fibra. É multiplicação, não é só. É multiplicação. É multiplicação. É exponencial.
Então, assim... Não tem fim o mais um fator crescimento, de né? risco. E não enxerga onde vai. Exatamente. Exatamente. Denise Boia, querida, falando, olha, nutrigenética, nutrigenômica, poliformismo, a Aline sabe bem. Um beijo, Denise. Exatamente, Denise. Beijo enorme. Nutri incrível. Prazer. Incrível. Já entrevistei a Denise. Incrível, incrível. Precisamos marcar outra, hein, Denise? Querida. Aline, fala seu sobrenome para ver se eu falei certo. É Kirchner, tá certinho. Maravilha. Bem como se escreve. Até que tá mais fácil, vai. Na verdade, eu tenho ascendência russa. E aí, na verdade, no lugar do J era uma outra letra, lá, tipo um beta, assim. Então, tem várias desinências dos Kirchner, né? Então, o nosso com J é bem como se escreve, como você fala exatamente como se escreve mesmo. Kirchner é bem tranquilo. Que maravilha. Com essas consoantes juntas, né? Pessoal, Aline Kirchner, nutricionista oncológica, trouxe muitas informações para a gente aqui de conscientização nutricional na prevenção do câncer, né? A orientação nutricional, a relação de alguns alimentos na prevenção, outras, né, que podem favorecer o aparecimento, fatores genéticos, fatores hormonais, né, fatores externos como alguns, né, ou não vou dizer alguns, eu vou dizer falta de alguns hábitos, né? Exato. Tudo isso. Para encerrar o nosso especial de Outubro Rosa. Denise, quero te agradecer de coração. Você tem mais algumas considerações finais para deixar? Alguma mensagem para o pessoal? Fique à vontade. Na verdade, estou muito feliz de estar participando com vocês. Muito obrigada. Tenho um canal particular também, todo mundo que está Fala, conta aqui para o pessoal. Deixa telefone, endereço, arroba, deixa tudo, YouTube. Pode falar, manda ver. @doutora.Aline Kirchner, vou colocar aqui também. Quem quiser também trabalhar, entender um pouquinho mais e acompanhar as questões sobre nutrição oncológica, eu sempre tento também trazer de uma maneira mais simples, mais fácil, porque não precisa ser pesado, né? Alimentação e nutrição não é para ser difícil, não é para ser milagroso, nem para ser pesado. Vai ser fácil, tranquilo, sem terrorismo, e que de fato a gente consiga ter uma luz no fim do túnel, não só para prevenir o câncer de mama, mas no momento do diagnóstico, que seja o mais precoce possível, e que essas pacientes, né, também tem os meninos, mas a grande maioria são meninas. Eu já ia falar isso. Né, que essas pacientes tenham a possibilidade de um olhar nutricional específico. Então, se por acaso alguém tiver aqui, alguma pessoa conhecida que está passando por câncer de mama, né, que indique uma visita à nutricionista, porque muitas vezes existem outras terapias no meio do processo, né, com diferentes tipos de intuitos, de objetivos terapêuticos. Então, desde a quimioterapia, radioterapia, cirurgia, hormonoterapia, que vão ter alterações significativamente importantes em relação à nutrição. Então, um olhar específico faz toda a diferença. Não só para o bem-estar e para a qualidade de vida da paciente, que já seria fundamental, mas também para proporcionar os tratamentos na sua íntegra, né? Conforme a previsão e planejamento da equipe que está circundando o caso. Então, fica meu agradecimento por a gente conversar sobre isso e que seja cada vez mais frequente esse pensamento de que a nutrição, sim, está bastante relacionada e está nas nossas mãos o poder de fazer a diferença. A medicina do futuro. Exatamente. Nutrição, medicina do futuro, através dos alimentos. Como prevenir, como curar e como ter longevidade e melhor qualidade de vida, né? Exatamente. Então, esse é o mais importante. É o que a gente sempre fala, né? Eu falo muito isso para os meus pacientes porque as pessoas, às vezes, entendem que a vida ela é só uma coleção de dias, né? E tem vários estudiosos, em especial quando falam sobre cuidados paliativos, que não é sobre a gente agregar dias na vida, é sobre a gente agregar vida aos nossos dias. Todos os dias. Nossos dias, né? Que eles sejam bem vividos em todos os sentidos, né? E não menos importante, nutricionalmente também. Vamos enxergar a medicina para uma outra ótica. Ao invés de ser uma medicina só curativa, vamos utilizar uma medicina preventiva, né?
E isso é o mais importante de tudo. E para nós bariátricos, nada melhor do que isso, porque a cirurgia bariátrica traz uma nova oportunidade para a nossa vida. Nós temos a oportunidade de fazer as pazes com os alimentos, a oportunidade de tirar todos os alimentos que nos trouxe o sobrepeso, doenças associadas, né? Para poder passar para uma alimentação mais saudável. Afinal, o nosso gosto muda, nosso paladar. Os nossos hábitos estão aí nos trazendo a oportunidade mais leve, sem dores nas costas, sem dores no joelho, dormindo melhor, trazendo autoestima, autoconfiança, agregando polivitamínico, que tem que deixar claro para as pessoas que não é remédio, é reserva de saúde, porque não está curando, está prevenindo, afinal de contas a gente precisa. Graças a Deus a gente tem aqui a Bariatric Fusion, que é o mais completo que existe no mercado, né? Se a gente for olhar, a gente falou tanto de biodisponibilidade de alimentos, falar da biodisponibilidade também dos componentes da Bariatric Fusion, né? Da vitamina B12, do ferro, de tudo, né? Então, isso é muito importante para a nossa consciência, agregando a todas as informações que você trouxe para a gente. Com certeza, querido. Obrigado, Aline, mais uma vez. Tá bom? Obrigada. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Continue fazendo esse trabalho lindo. Espero te rever em breve para a gente trazer aqui mais informações para todos que precisam. Tá bom? Quanto mais a gente multiplicar boas informações, mais gente vai ser impactado positivamente. Com certeza. Pessoal, obrigado a todos vocês que estiveram ao vivo com a gente. Obrigado você que está assistindo. Esse TV Fusion, agora salvo no IGTV, assim como todos os outros episódios estão salvos lá. Vão lá para vocês darem uma olhadinha, que tem muita informação bacana, tá bom? Beijo no coração de todos, uma ótima semana. Aline, quero te ver em breve. Combinado? Combinado. Beijão, tchau, gente. Obrigado, Fusion. Boa noite, pessoal. Boa noite, mãe. Minha mãe aqui.